Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 55, leitura familiar, Êxodo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Coloquei você como Deus sobre o faraó, e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Você falará a Arão tudo o que eu lhe mandar, e ele dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. O faraó não os ouvirá. Então eu porei as minhas mãos sobre o Egito e tirarei meus exércitos, o meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender as minhas mãos sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenou. Quando falaram ao faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83. E o Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando o faraó pedir que façam um milagre, diga a Arão: pegue a vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará em uma serpente. Então Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. E Arão jogou a vara diante do faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em uma serpente. E o faraó chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas magias, porque cada um lançou sua vara e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor falou. Então o Senhor disse a Moisés: O coração do faraó está endurecido, porque se recusa deixar o povo ir. A primeira praga. Vá pela manhã ao faraó, ele irá para o rio. Fique em frente dele na beira do rio e pegue em sua mão a vara que se transformou em cobra. E diga a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a você, dizendo: Deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Porém, até agora não me deu ouvidos. Assim diz o Senhor: Com isto saberá que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minhas mãos, ferirei as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. E os peixes morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a sua água. O Senhor disse a Moisés: Fale para Arão pegar a vara e estender as mãos sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todas as reservas de águas, para que se transformem em sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, nos vasos de madeira e nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenou. Então Arão levantou a vara diante do faraó e diante de seus servos, e feriu as águas que estavam no rio. Assim todas as águas do rio se transformaram em sangue, e os peixes morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber das suas águas, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas magias. Então o coração do faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor falou. Assim o faraó voltou para sua casa, e não considerou o que aconteceu. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porque não podiam beber as águas do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Agora, Lucas 10. A missão dos 70 discípulos. E depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que fossem diante dele a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. E Jesus lhes dizia: Grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. E em qualquer casa onde entrarem,
digam primeiro: paz seja nesta casa. E se houver ali uma pessoa de paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não, a paz voltará para vocês. E fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno o trabalhador é de seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E, em qualquer cidade em que entrarem e os receberem, comam do que lhes for oferecido. Curem os enfermos que nela houver e diga-lhes: é chegado a vocês o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrarem e não receberem vocês, saiam por suas ruas, dizendo: até o poque da cidade de vocês se apegou em nossos pés. Sacudimos contra vocês. Saibam disto, que o reino de Deus está próximo. Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vocês foram feitas, já há muitos elas teriam se arrependido, assentadas em saco e cinza. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vocês. E você, Cafarnaum, que pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouvem a mim, e quem rejeita vocês, a mim rejeita. Quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. E Jesus lhes disse: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que dou a vocês poder para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Antes, se alegrem por seus nomes estarem escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que ouvem e não ouviram. O bom samaritano. E eis que um certo doutor da lei se levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeu bem, faça isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus disse: um homem de Jerusalém descia para Jericó, e ele caiu nas mãos de assaltantes, que o assaltaram e o espancaram. Então se retiraram e o deixaram quase morto. E ocasionalmente um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e ao vê-lo passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, ao vê-lo, também passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, sentiu piedade dele. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Então o pôs sobre o seu cavalo e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, e tudo o que gastará mais, eu lhe pagarei quando voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele, o doutor da lei, respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça da mesma maneira. Na casa de Maria e Marta.
E quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do dia 55 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.